O caso de hoje foi sugerido nos comentários e fala sobre o contato com lugares e civilizações intraterrenos, tema qual já tratamos anteriormente nesse canal, falando sobre os portais que dariam acesso a todo um mundo existente dentro do nosso planeta, que supostamente estariam no Brasil e que chegaram a ser estudados e pesquisados por algumas pessoas que chegaram até a desaparecer. Nesse vídeo traremos algo parecido, que aborda a teoria da Terra Oca, mas falando desde tribos indígenas, mitologia e relatos que contam histórias parecidíssimas, descrevendo como seria o que existe nesse mundo debaixo da superfície, que civilizações avançadas existem lá. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai se interessar pelo que postamos aqui. Hoje vamos falar dos relatos da tribo Makuxi sobre os seres intraterrenos. Antes de contar o que dizem os Makuxi em suas histórias sobre civilizações que habitam o subterrâneo, primeiro precisamos conhecer relatos de pessoas completamente sem relação nenhuma com essa tribo que falam coisas parecidas. A mitologia grega conta que Cronos, após ser destronado por seu filho Zeus, encontrou um refúgio nas profundezas da terra, onde haviam titãs e outros seres. Dois artigos da cultura hindu relatam uma grande batalha na superfície da Terra que fez com que duas civilizações migrassem para o seu interior. É dito que há 100 mil anos, quando o povo Atlante, da mítica Atlântida, e o povo Lemuriano, do continente mítico de Lemúria, povos mais avançados tecnologicamente do que nós, nos dias atuais, guerrearam entre si e acabaram criando uma atmosfera irrespirável, quase impossível de se manter a vida na superfície, o que os forçou a fugir para o subterrâneo, onde existiriam fontes de luz semelhantes ao Sol, que permitiriam que, entre outras coisas, se desenvolvesse plantações, já que o solo seria fértil. Posteriormente, ainda de acordo com lendas, esses povos acabaram convivendo em paz e prosperaram juntos, combinando as suas inteligências e tecnologias. Existe também a história mitológica de Agartha, uma misteriosa cidade lendária dita como provavelmente situada na Índia em uma época bastante remota. Essa cidade teria se ocultado em determinado momento, passando a existir no interior da Terra, que para muitos estudiosos é considerada oca ou subsistiria em um complexo sistema de túneis e cavernas abaixo do Himalaia. Muitos relacionam Agartha com Shambhala, a cidade que muitas vezes é citada como localizada em outra dimensão e às vezes localizada no mundo intraterreno. Foi um escritor francês, Louis Jacoliot, que no ano de 1873 fez a primeira referência a essa cidade com o nome de Asgartha, que entende-se ser uma variante de Asgard, residência mítica dos deuses do povo nórdico, e firmando assim como ela passou a ser chamada. Um viajante e professor de ciências e escritor polonês, Ferdynand Orzendowski, tornou célebre essa história principalmente em sua obra Bestas, Homens e Deuses, na qual ele afirma ser este reino povoado por milhões de seres, tudo baseado originalmente nas lendas e mitos que eles ouviram em suas viagens. Muitas crenças mongóis também giravam em torno de Agartha ou de Shambhala, de uma cidade mítica sob a terra, a qual se teria acesso por um portal secreto. Alguns chegam a afirmar que este reino englobaria todo o planeta, com milhões de habitantes. Até mesmo o exército alemão, em 1938, supostamente procuraram respostas sobre os seus antepassados, após ouvirem os mitos tibetanos de aberturas na terra que levam ao mundo subterrâneo.
Richard E. Byrd, um almirante da Marinha Americana, foi o primeiro explorador a alcançar o Polo Norte e o Polo Sul pelo ar. E esse homem teria deixado um diário contendo relatos próprios sobre ter visto uma das entradas de tal cidade no Polo Norte e ter sido escoltado por seres que lá viviam. Em 1947, ele registrou o seguinte, abre aspas, "Eu não tenho a liberdade de divulgar a seguinte documentação até o momento. Talvez ela nunca verá a luz do olhar público, mas eu devo cumprir meu dever de escrever para que todos possam ler o seu conteúdo um dia. Além das montanhas, existe o que parece ser um vale com um pequeno rio ou riacho que atravessa a sua parte central. Não deveria haver nenhum vale verde embaixo de nós, apenas gelo. Adiante, vemos o que parece ser uma cidade. Isso seria impossível perto do Polo Norte. O avião parece leve e estranhamente flutuante. Os controles do avião de repente se recusam a responder. Do lado de fora do nosso avião e na direção da asa, a boroeste, estão um tipo estranho de aeronaves nos acompanhando." Fecha aspas. Essas naves, de acordo com os relatos, os escoltaram até um local seguro de pouso, onde ele foi recebido por seres de Agartha e puderam conhecer a cidade, segundo ele, viajando 1.700 milhas sobre montanhas, onde ele pôde ver lagos, rios, vegetação verde e conta que viu animais monstruosos se assemelhando a um mamute até chegar a cidades e a uma civilização próspera. Após a sua visita, ele foi guiado pelos seus anfitriões em seu avião de volta ao mundo exterior e a sua vida foi mudada para sempre. Em janeiro de 1956, esse mesmo almirante liderou outra expedição, dessa vez para a Antártida e ao Polo Sul. Nessa expedição, ele e a sua tripulação penetraram por 2.300 milhas no centro da Terra novamente. Então ele passou a dizer que o Polo Norte e o Polo Sul são, na verdade, duas das muitas aberturas para o centro da Terra. E sobre essas entradas, já havíamos comentado aqui em um outro vídeo que uma delas poderia estar na região da Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso, onde povos indígenas comentam sobre isso. Mas há também uma outra tribo, a dos Macuxi, que habitam países como Brasil, Guiana e Venezuela, no Brasil na região de Roraima, que dizem que, de acordo com suas lendas locais, eles são descendentes das crianças do Sol, o criador do fogo e da doença, o protetor do interior da Terra. Eles falam sobre uma entrada para dentro da Terra, isso porque até o ano de 1907, os Macuxi supostamente entravam em algum tipo de caverna e viajavam de 13 a 15 dias até atingirem o interior, num lugar no outro lado do mundo, onde gigantes criaturas com cerca de 3 a 4 metros de altura vivem. Os sites Disclosure TV e Todo Cosmos, em seus artigos, dizem que os mais antigos da tribo relatam que aqueles que se aventuravam nesse percurso de uma caverna misteriosa viajavam durante 3 dias, descendo apenas escadas gigantes, que mediam cerca de 80 centímetros cada degrau. Após o 3º dia, eles deixariam para trás as suas tochas e continuavam a sua jornada iluminados por luzes que já estavam presentes nas cavernas. Lanternas gigantes do tamanho de uma melancia. Depois de 5 dias, eles foram para enormes cavernas, as quais não era possível ver o teto. Em uma parte do sistema de cavernas, há 4 objetos luminosos, como o Sol, que os deixa impossível de olharmos diretamente. Ainda no caminho existem lugares onde as árvores com alimentos são capazes de crescer, como mangas, bananas e algumas plantas menores. As áreas com vegetação ficam maiores quanto mais você se aprofunda nesse mundo. Eles dizem que existem também lugares perigosos, com pedras e riachos de ebulição. Após passar por metade da viagem, um misterioso ar faz as pessoas flutuarem. Quando se chega na cidade, é lá onde os gigantes vivem, e os Macuxi comiam comida oferecida por esses gigantes. Segundo eles, as maçãs eram do tamanho de cabeças humanas, as uvas do tamanho de um punho e os peixes eram enormes, mas deliciosos. Depois de se servirem à vontade, os Macuxi poderiam voltar para casa, para o mundo exterior, ajudados pelos gigantes do mundo intraterreno. Essa tribo Macuxi ainda diz que eles seriam os guardiões das entradas para esse mundo secreto, impedindo que estranhos pudessem adentrar.
Eles contam que tudo permaneceu protegido até os europeus chegarem nas florestas da Amazônia em busca de ouro e diamantes. E por não conseguirem evitar essa exploração da floresta, os Macuxis dizem que foram punidos pelos gigantes por não cumprirem a sua missão de guardiões. Saindo do Brasil, durante a existência da humanidade, sempre há uma lenda ou outra, incluindo histórias mitológicas, sobre deuses que contam algo parecido. Civilizações antigas, como os índios americanos, falam que através de toda a Terra há entradas secretas que levam a reinos localizados no interior do planeta. Porém, falando sobre a história recente, uma enorme rede europeia de túneis da Idade da Pedra, que vai da Escócia à Turquia, foi encontrada sob centenas de assentamentos neolíticos e acredita-se que existam há mais de 12.000 anos. O arqueólogo alemão Heinrich Kusch disse em seu livro Secrets of the Underground Door to an Ancient World que o fato de tantos túneis terem sobrevivido após 12.000 anos mostra que essa rede de túneis original deve ter sido enorme. Só na Baviera, na Alemanha, encontrou-se 700 metros dessas redes de túneis e na Áustria 350 metros. Mas em toda a Europa haviam milhares deles, do norte da Escócia até o Mediterrâneo. A maioria é dito que não é maior do que 70 centímetros de largura, o suficiente para uma pessoa conseguir passar, mas em alguns lugares é maior e há câmaras, salas e capelas eram frequentemente construídas nas entradas desses túneis, talvez porque a igreja temia que algo considerado pagão, como a história dos túneis, se tornasse muito conhecido. E é dito que em alguns casos foram descobertos escritos referentes a esses túneis, referindo-se a eles como uma porta de entrada para o submundo. Em breve nós voltaremos a tocar nesse assunto com outros relatos de outras pessoas que afirmam que conheceram esse mundo intraterreno. Comente se você já conhecia esse caso, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando por aqui e pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.